Poder, luta, beleza, consciência, dia 20 de novembro, Copa do Mundo. Mas o que isso tem a ver? A gente te responde agora. Está no ar o Na Raça. Fala, meninos! Estamos novamente aqui com a galera para papear mais algumas horas aqui e depois a galera cortar, porque a gente fala muito. Tudo bem, gente? Depois do sucesso do primeiro episódio, que eu ouvi de cabo a rabo, muito, amei, gostei demais de estar aqui com vocês. Tô feliz de estar aqui de novo. E eu digo, esse podcast é o podcast pra gente ouvir com o coração. Exatamente. Fechado, né? Mas é importante. Primeira vez que a Copa vai ser em novembro. Um dia muito importante pra gente debater. Eu acho que a gente pode conversar bastante sobre isso, né? E qual a representatividade que isso vai ter para o povo negro, não só no período da Copa, né? O além da Copa, o que é que isso vai trazer pelo fato da Copa ser disputada pela primeira vez em novembro, que é um mês muito representativo para a causa negra. Exatamente. E bom, a Copa vai começar dia 20 de novembro e pela primeira vez esse ano é em novembro por conta do clima no país que vai sediar a Copa. E eu queria saber de vocês como que vocês acham que isso pode influenciar tanto bom como ruim começar no Dia da Consciência Negra. Eu acho que a gente pode ter um esvaziamento da pauta, né? Porque naquele momento que era pra gente parar pra discutir a questão do racismo no Brasil, a gente vai estar olhando para a Copa do Mundo. Então vai ser bem difícil a gente conseguir juntar a galera, conseguir juntar os movimentos, conseguir, nesse ano de 2022, tão necessário, né, pelo aumento dos casos de racismo, a gente conseguir levantar essa pauta. Mas, quem sabe o futebol nos dá essa possibilidade da gente usar o futebol para conversar com mais pessoas. Eu fico com a sensação, e acompanhando Copas e acompanhando tantas competições, que muitas vezes o tema racismo ele é para ficar bonitinho, né? Para falar que o evento se preocupa com isso. Eu vejo muito isso nas competições aqui na América do Sul, que se fala de racismo e aí quando você tem os episódios que são intermináveis, uma multinha. Então assim, eu espero realmente que a FIFA, a organizadora da Copa do Mundo, trate do tema e dê a importância que o tema precisa. Então eu espero, eu sou um otimista, Elton. Eu tô mais na linha, assim, de ter uma expectativa para que os jogadores da seleção brasileira puxem o debate. Eu imagino que é uma oportunidade grande que a CBF vai ter, que os atletas negros vão ter, de se posicionarem em suas redes sociais, no primeiro jogo da seleção brasileira, para que com a representatividade, com a representação da CBF e dos jogadores, o tema não seja tão esvaziado no período de Copa do Mundo. Evidentemente que vai estar todo mundo querendo que o Brasil ganhe, uns sim, outros não, tudo bem? Mas que os jogadores chamem... E a gente tem alguns jogadores com essas características. O Richarlison, por exemplo, é um cara que eu acredito que se ele estiver na Copa, que ele vai puxar muito esse tema. Ele vai nas redes sociais dele, ele vai puxar muito. E isso talvez seja um ponto positivo para a causa, entendeu? E eu acho que o que aconteceu no jogo Brasil e Tunísia pode nos dar esse empurrão, assim. Porque eu acho que o Richarlison disse que não viu a banana ser arremessada, né? Mas ele se posiciona depois. Sim. O Tite se posiciona depois. Eu acho que o Tite é uma peça-chave nesse processo. Porque é aquele cara que vai estar dentro do vestiário, é aquele cara que vai dizer... O que a gente ouve, né? Nos bastidores, é o movimento que diz, pô, cara, não se manifesta sobre isso vai prejudicar a tua carreira, é melhor tu não tocar nesse assunto. Se a gente tem um treinador de futebol que vai incentivar o posicionamento, então a gente pode ter, de fato, o Brasil aproveitando esse momento de Copa do Mundo para levar essa pauta para o mundo inteiro. Então eu acho que esse é o ponto positivo, baseado no que a gente está vendo de Richarlison, do que a gente está vendo de Tite. Então a minha esperança, estou com o Hernan nessa, assim, o Brasil pode fazer esse movimento acontecer. Para você que estava em Marte nos últimos tempos, que estiver ouvindo o podcast ou vendo, o caso do Richarlison foi que no amistoso do Brasil contra a Tunísia, um dos últimos amistosos antes da Copa, arremessaram a banana em direção ao Richarlison quando ele foi comemorar o gol da seleção brasileira. Na hora ele não viu, mas depois esse caso repercutiu. Neste mesmo jogo, a seleção brasileira fez a CBF fez a primeira manifestação pública e grande contra o racismo, quando os jogadores entraram com as estrelas, isso é uma ação da patrocinadora da CBF, juntamente com a CBF, as estrelas da camisa, as 5 estrelas cobertas, e um cartaz que dizia, se não fossem os jogadores negros, as estrelas não existiriam.
foi marcante porque esse caso de racismo aconteceu justamente no jogo que a CBF escolheu para se posicionar contra o racismo. É absurdo como não tem, assim... Não tem... Não é nem... Não inibe. A atitude dos caras, a atitude dos jogadores da seleção de se colocar contra o racismo, não inibe o racista de ir lá e livremente atacar. E aí vem um receio que eu tenho, porque em um país totalmente totalitário e totalitarista, isso talvez se agrave. Qual vai ser o combate a preconceitos, a discriminações que o Catar vai fazer? Que o Emir do Catar vai fazer? Eu realmente acho que pouquíssimos. Então, se a punição não partir da FIFA, se não for uma organização vindo da FIFA, vai ser difícil controlar esse tipo de manifestação preconceituosa dentro dos jogos da Copa do Mundo. Eu acho que até por conta dessa manifestação do último amistoso, eu acho que não vai ter como eles não esconderem não, quererem dizer, não Dá aquela lembrar, maquiada. Exato, do dia 20 de novembro. Porque sempre em amistosos acontecem casos de racismo. Em 2018, um amistoso da Rússia. A Rússia foi multada pela FIFA e teve casos de racismo. Agora contra o Richarlison também. Então, assim, eu acho que por conta da manifestação do jogo, eles não vão poder jogar, que o Brasil só joga no dia 24. Vai ter passado ali os 4 dias, mas eu acho que eles não vão poder simplesmente ignorar que a Copa começou no dia 20 de novembro. Eu acho que eles começaram algo que agora não tem mais como voltar, sabe? Principalmente por conta do Richarlison ser uma pessoa que se posiciona e que se ninguém falar nada, ele vai acabar falando. Então, eu acho que isso tem muito a dizer, que eu acho que vai... Eu fico com a sensação de que dentro do núcleo seleção brasileira, a gente tem o Richarlison, que é uma voz muito forte e muito necessária. A gente tem o Neymar, por exemplo, que é um cara que se posiciona também. A gente já viu os jogos da Liga dos Campeões, o Neymar fazendo coro ali quando teve ali um ato racista de um quarto árbitro com o jogador naquela partida em que todo mundo foi embora. O Neymar é um dos mais indignados. Mas eu ainda sinto a necessidade de outros atletas falarem, né? Porque internamente na seleção brasileira, como é que os outros veem o Richarlison? Uma vez eu perguntei para uma fonte minha lá da seleção, que me disse o seguinte: respeitam muito, acham isso muito legal, mas que a sensação de muita gente lá é que falta aumentar esse coro. Então eu gostaria de ver os jogadores brancos também se juntando nessa corrente com o Richarlison e com os outros jogadores. É o que falta. E eu acho que assim, é uma questão do Brasil. E eu tô aqui, mais uma vez, para falar que se a gente acompanha um ato racista, uma injúria racial e se cala, a gente é conivente e a gente também é culpado daquilo. Então eu acho que a seleção brasileira tinha que se unir, cara. Tipo, junto com o Richarlison, todo mundo meter post, todo mundo fazer vídeo, sabe? Não é só legal o Richarlison, que bom que ele se posiciona. Eu acho que é todo mundo. Eu acho que é só assim que você consegue mudar. Renan, tu trouxe um ponto muito importante pro debate. Um ponto que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Como o grupo olha para o Richarlison? Essa é uma pergunta que já deveria estar nos portais e já deveria ter sido respondida por alguém. Eu nunca tinha pensado... Não é que eu nunca tinha pensado nisso. Tinha pensado nisso. Mas nunca tinha ouvido essa pergunta que tu fez internamente para a fonte. E foi uma resposta assim muito cuidadosa, não foi nada alongado. Uhum. Foi bem assim, não, o pessoal respeita, acha legal, acha bacana e tal, mas ficou ali. Por isso que eu acho que o Tite pode ser esse motor propulsor. Ele pode fazer a diferença. Ele pode dizer para os jogadores, numa pré-eleição, num bate-papo, dizendo: galera, tá na hora da gente se posicionar. Tá na hora da gente dizer para esses racistas que estão no estádio, que vão estar no estádio, que aqui não. Que nós não vamos aceitar calado. Porque se a gente olhar para a Copa do Mundo no Catar, é o que o Elton falou. Nós temos uma Copa do Mundo num país que nós vamos ter muito choque de cultura. Muito. É um país que a FIFA já está se fazendo alguns projetos para a questão LGBT, muito forte. A FIFA vem pensando nisso. A gente teve agora a Dinamarca que tirou a cor da camiseta em protesto pelo país não aceitar, né? Mas é isso, a gente precisa ter um movimento institucional. Então, quando o Elton falou que a primeira vez que a CBF faz uma manifestação no amistoso, é isso, assim, eu vi muita gente criticando, mas foi só isso e tal. A gente precisa entender o país que a gente vive, a gente precisa entender
Nós estamos em 2022, já houveram outros tantos casos de racismo e é a primeira vez que a gente está tendo uma manifestação, é a primeira vez que essa manifestação está sendo institucional, é a primeira vez que tem um patrocinador colocando a possibilidade do seu momento, ele abrir mão do seu momento para a gente falar de racismo. Então, assim, a gente precisa pensar nisso, porque não é um movimento que vai acontecer do jeito que a gente espera, vai ser lento, vai ser devagar, mas ele precisa acontecer. Então, a gente precisa ficar de olho nisso, assim, proteger, acolher e proteger os jogadores que se manifestarem. Sim. Porque a gente tá falando da parte do elo da corrente mais frágil. Mesmo que a gente ache, não, jogador de futebol é super rico. Gente, é o elo mais frágil. Até porque, assim, né, nós temos aí uma gama de 50 jogadores que acreditam que possam ser convocados para a Copa. Sim. Então, assim, a gente tem o elo mais fraco, porque tá todo mundo em casa pensando, puxa, será que eu vou ser convocado? E aí eu preciso ter todo o comportamento pro Tite me convocar. Então, a gente precisa pensar nisso. O jogador de futebol tá nesse lugar. Tá, tem 2 ou 3 que estão certos que vão pra Copa. Mas tem uma galera que tá receosa. Então, por isso que eu digo, a gente precisa estar atento, a gente precisa proteger isso. E a gente precisa incentivar, né, em todos os espaços, que a gente fale cada vez mais e que a gente proteja. E eu acho que o Marcelo tocou num ponto que para mim é fundamental. Acho que o Tite tem que ser esse cara que puxa essa fila. O Tite é um cara que deixou de convocar o Renan Lodge, por exemplo, porque ele não se vacinou, né? Não tinha tomado a vacina da Covid. Voltou para a seleção agora. Né? Convocou o Rodrigo Caio por um gesto que o Rodrigo Caio fez num jogo. Do jogo contra o Corinthians e tal, do fair play e tudo mais. Então, e eu já vi esse olhar social, né? Isso, e eu já vi o Tite falando que ele acredita nessa força do futebol. Então, é isso, assim. De novo, não dá pra achar que o movimento tem que ser individual dos atletas. Ele tem que ser institucional e ele tem que ser dos patrocinadores. Eu acho que o Tite pode ser uma ponta desse movimento. Mas esse movimento ele tem que, principalmente, partir dos bastidores ali da diretoria da CBF e dos patrocinadores, porque é da onde vem a cobrança. É da onde vem o cheque. É quem paga a conta. Se não adianta nada um jogador se posicionar. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Não vou pegar um cruzamento que vai acontecer no primeiro... Alemanha e Brasil, 3-1 Alemanha. Richarlison vai lá e faz uma postagem... Ou algum jogador faz uma postagem engajada do movimento negro. Será que no vestiário a galera vai dizer, pô, belíssima manifestação, vai dizer, meu filho, cuida de jogar bola, pelo amor de Deus, que a gente tá levando a pressão aqui. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, como essa manifestação vai ser vista na imprensa? Ela vai ser vista como algo legítimo ou ela vai ser vista como algo para tirar o foco? Porque isso aconteceu com Vinícius Júnior na Espanha. Da mesma forma que teve 2, 3 jornalistas que aplaudiram, tiveram vários outros que disseram que ele está usando o racismo para desviar o foco porque ele não está jogando bem. E o jogador se preocupa nisso. Pô, a gente não está bem. Se tiver bem, maravilhoso. Mas se não tiver bem, empatou o primeiro jogo, perdeu o segundo, ganhou, entendeu? Pô, eu vou falar disso? Não vou falar, meu irmão. Vou ficar na minha aqui, vou ficar no sapatinho, porque senão, além de tudo, ainda vou ser criticado por conta disso. E aí o jogador branco, ele vai se meter, ele vai dizer, pô, vou me meter nisso? Ou não é comigo? Isso passa por uma conscientização social que não pode se começar em novembro. Ou a CBF começa a conscientizar o grupo agora, ou o Tite começa a conscientizar o grupo agora e dá o suporte que ele precisa, ou não vai acontecer. Ou a imprensa começa a tratar isso com a seriedade que é devida, ou não vai acontecer. Não adianta nada subir uma hashtag nos veículos principais no Dia da Consciência Negra e 4 dias depois dizer que o jogador está de mimimi porque ele saiu de campo chorando ou porque ele parou de jogar. Imagina, dá outro exemplo, Neymar sai de campo, 1-0, time adversário, Neymar é chamado de macaco, ele sai de campo, e aí? Desviou o foco. Desviou o foco. Não tá jogando bem, tá dando chilique. Não, por isso que eu falo da questão institucional, né? E a gente precisa olhar para a FIFA nesse momento, assim. A gente precisa olhar para a FIFA e cobrar a FIFA que ela apoie as manifestações. Porque se a gente puxar o último grande evento, que foi as Olimpíadas, o Comitê Olímpico Internacional proibiu que os atletas se posicionassem no Black Lives Matter. Se posicionasse ali na premiação. Então a gente tem que olhar para as instituições, né? É esse olhar que a gente precisa ter. Vamos lá, um jogador faz um gol e ele faz um movimento lá, punho erguido e tal. Como é que a FIFA vai ver isso? Então, por isso que eu digo, a cobrança tem que ser institucional e jamais nos atletas.
Até porque o mês da consciência negra, ele é no Brasil, ele não é algo mundial. Curiosamente, se eu não me engano, acho que só a Argentina também é no mês de novembro. Nos Estados Unidos é em fevereiro. Então é um negócio muito, assim, é brasileiro. Mas é que existe essa possibilidade dos atletas se posicionarem. Exatamente. Aí, por não ser algo mundial, por ser um negócio muito brasileiro, a FIFA vai ter que estar muito ligada o porquê daquilo está acontecendo. E evidentemente que não é porque é o mês da consciência negra que vai ter manifestação. É porque é o maior evento do futebol mundial, que seleções provavelmente vão fazer suas manifestações. É porque o país, ele é um país preconceituoso. Então, muitos jogadores devem sim se manifestar de diversas formas. Como as entidades vão aceitar isso e como a mídia vai pressionar para que as entidades aceitem isso, é que a gente vai precisar cobrar desde já. E a gente precisa lembrar que nos últimos amistosos agora, né, nessa janela de amistosos, a gente acompanhou diversos grupos extremistas de torcedores indo para os estádios cantando músicas racistas, nazistas. Então a gente precisa entender que isso vai acontecer na Copa. Por isso que eu digo que o olhar da FIFA, não, como o Elton disse, assim, não. No mundo não é o mês da consciência negra, mas a FIFA tem que estar atenta que isso vai ser um tema muito, muito relevante na Copa do Mundo. Diversos torcedores nazistas, fascistas vão para a Copa e vão usar a Copa como sempre usaram para se manifestar. E a gente já teve exemplo negativo, por exemplo, tudo bem, outra época, muito semelhante com a época que a gente está vivendo hoje em dia, na época da ditadura, quando o Reinaldo comemorava com o punho cerrado, e ele acabou sendo perseguido, e ele acabou saindo. Foi dito a ele, antes de ir para a Copa, para ele não comemorar de punho cerrado. Quando ele chegou na Copa, que comemorou de punho cerrado, vai para o banco, filho, deixa quieto, não vai jogar. E depois disso chegou até a ser ameaçado. Exatamente, então... foi ameaçado, e aí? E é bom a gente lembrar, né, para quem assim está acompanhando a gente, de repente não tem tanta intimidade com a questão do futebol e as regras da FIFA, a gente lembra que num mundial qualquer tipo de manifestação é passível de punição, cartão amarelo. Então, se o jogador comemora levantando a camisa, Dia da Consciência Negra, o cara vai tomar um amarelo. E aí está dentro do livro de regras da FIFA que todas as seleções assinam antes do Mundial começar. Então, assim, é uma discussão que ela é interminável e ela parte do princípio que ninguém tem bom senso. Por quê? Não, mas é porque é o Dia da Consciência Negra e tudo mais. Quanto a gente tiver esse olhar sisudo, engessado, atrasado para isso, a gente vai ver essas coisas, lamentavelmente. E a regra da FIFA já é essa, né? É proibido manifestações políticas. Então, assim, só que ela não... É preciso olhar, assim, manifestação política é uma coisa, exatamente. Manifestação humanitária, que é a questão do racismo, da LGBTfobia, é humanitária. A FIFA tem que prestar atenção nisso. Já imaginou, o Paulinho faz aquela comemoração de Oxóssi? O árbitro pode interpretar que ele está incitando a violência e meter cartão amarelo nele. Quem é esse cara puxando arco e flecha e dando flechada no povo aí? Eu já vi jogador tomar cartão amarelo porque comemorou orando. Complicado, galera. Você mencionou o ponto do Paulinho, e eu lembro que na época foi muito citado que... Porque tu saiu em todos os lugares, né? Todo mundo querendo entender qual foi aquela comemoração que ele fez. E eu lembro que tem uma matéria que diz que quando o Neymar botou a faixa 100% Jesus, ok, a galera não se preocupa, mas aí quando é manifestação de religião de matriz africana, as pessoas já olham de outra forma, tem lá o seu certo preconceito e tem a sua importância também, né? Que querendo ou não, ele se manifestou ali de diversas formas, falou para diversas pessoas. Principalmente para quebrar um preconceito sobre religião de matriz africana, por exemplo. Porque é muito demonizado. O 100% Jesus não é demonizado porque Sim. todo mundo tem aquela figura de Jesus branquinho, de olho azul, coisa fofa. Quando a gente fala do candomblé, quando a gente fala da Umbanda, são poucos os jogadores que são dessas religiões que eles têm coragem de falar. Sim. São poucos comunicadores que são dessa religião. Eu, por exemplo, eu me orgulho de ser do candomblé. Eu me orgulho de ser filho de Xangô. Mas é muito difícil você falar que é filho de Xangô. É muito difícil você falar que é do candomblé, porque você é associado ao demônio, você é associado a... Coisa ruim. A magia, você é a satanismo e por aí vai. Eu cresci num ambiente preconceituoso em que se chegava e se chuta que é macumba. Quem nunca falou isso? Quem nunca ouviu? Eu ouvia isso quando eu era criança. Isso aí chuta que é macumba. E aí depois você vai entendendo, né? Você vai aprendendo, você vai conhecendo. Fala assim, que absurdo que a gente falava.
E tem coisas ligadas ao futebol. Se Macumba resolver esse jogo, o Campeonato Baiano acabava empatado. Pois é, isso é ridículo. Que aí também. você vai juntando tudo. Você junta racismo, você junta racismo religioso, você junta xenofobia, você joga tudo num bolo e solta no meio do mundo. Mas isso era dito em comunicações tradicionais, assim, veículos grandes. Não, e a Copa vai nos levar para esse lugar que o Hernan falou agora, né? A gente tá falando aqui de evangélicos e tá falando de matriz africana, mas a gente não pode esquecer que a Copa do Mundo tem muito muçulmano, né? Vai estar lá o Mohamed Salah, vai estar lá o Mané, que vão fazer também manifestações das religiões dele, e a gente precisa respeitar isso, né? Porque eu acho que esse é o olhar que a Copa tem que ter. Se eu posso levantar os dedos e orar, ele também pode baixar a cabeça e fazer uma saudação para lá, né? Então, assim, esse é o olhar que a Copa do Mundo precisa respeitar e que a FIFA precisa respeitar todas as manifestações. Eu acho que toda manifestação ela precisa ser respeitada se ela não prejudica alguém, se ela não é contra alguém, né? Uma coletividade. Então, por isso que eu digo, a Copa do Mundo esse ano é um olhar muito político, muito político. Eu acho que essa questão política, não política partidária, mas essa questão política falando de humanidade, ela vai estar muito presente na Copa do Mundo. E que vai ter uma participação importante, tanto dos dirigentes quanto dos jogadores. Principalmente, como diria uma antiga política do Brasil, no que se refere... no que se refere os jogadores à conscientização dos colegas até. Por exemplo, a gente está falando muito do futebol masculino, porque o futebol masculino é o que vai ter a Copa agora, mas uma personagem fundamental na conscientização racial foi Formiga dentro da seleção feminina. Sim. Ela conversava com as jogadoras, até com as jogadoras negras, para elas se situarem aonde estavam na humanidade, entendeu? Como agir, como se posicionar, o que era aquilo ali. E, pô, se a gente falar de Copa do Mundo masculina, a gente fala de algo que começou em 1930. Se a gente falar da Copa do Mundo feminina, começou em 1991, cara. Muito mais atrasado, né? Muito mais atrasado. Imagina o sofrimento dessas meninas e muito menos midiática, assim, muito menos cobertura para você conseguir conscientizar essas pessoas, entendeu? É muito difícil, principalmente com o posicionamento. O posicionamento do povo preto, ele irrita. Não é permitido um posicionamento firme. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. O que aconteceu agora, que está acontecendo agora na seleção francesa. Eu achei engraçado quando saiu a matéria que Mbappé tinha brigado com a federação, o Mbappé pintando ele como se ele fosse, cara, era praticamente a encarnação de Satanás. Sim. O estrela e não sei o quê. Pô, o cara tava cobrando o direito dele, o cara também, meu irmão, vocês querem usar a minha imagem como vocês quiserem? Não, vocês vão ter que usar a minha imagem e eu vou ter que saber para que vocês estão usando a minha imagem. Se fosse David Beckham falando isso, é um gênio do marketing. Ele sabe exatamente o valor da marca dele. Tipo isso. E só trazendo um recorte, né? Por que a gente tá aqui querendo? Porque a gente tá aqui querendo, torcendo e que os jogadores se manifestem, jogadores brasileiros se manifestem contra o racismo, né? Só para as galera entender, como a Ana disse, para quem precisa entender o motivo, nós estamos falando isso porque o Observatório esse ano lançou o 8º relatório anual da discriminação racial no futebol e apresentou 64 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Só que antes desse relatório, nós já havíamos apresentado 7 relatórios. O primeiro foi em 2014, foram 25 casos, e de 2014 a 2019 foi uma curva que só cresceu. Nós chegamos a 2019 com 70 casos denunciados. 2020, 2021, a curva diminuiu, mas muito pelo ano pandêmico. Então, 2020 nós tivemos 31 casos, porque 3 meses sem futebol, 8 meses sem torcida nos estádios. 2021, que a torcida volta, foram 64 casos. 2022, nós estamos em outubro, nós já temos mais de 70 denúncias de racismo no futebol. Também por isso que a gente está aqui falando que os jogadores precisam se posicionar. Porque a gente tem um aumento das denúncias de racismo no futebol brasileiro. A gente tem um aumento do discurso de ódio no Brasil e no mundo. Então, quando a gente está aqui pedindo posicionamento, torcendo, né, orando para que os jogadores se posicionam, é porque o jogador, eles têm uma força muito grande e no momento da Copa do Mundo eles vão ter uma representatividade muito grande. Por isso é tão importante e necessário que os jogadores de futebol se posicionem nessas questões humanitárias. E um detalhe importante para você que está ouvindo e vendo.
Quando a gente fala para os atletas se posicionarem, nós não estamos cobrando jogadores negros a se posicionarem. Esse é o ponto. Estamos falando com que todos os jogadores, pretos, brancos, amarelos, se posicionem. Não é para quando acontecer um caso de racismo, você ir lá na sua rede social e dizer: e cadê o outro jogador negro que não se posicionou? Aprenda que se você é branco e acontecer um caso de racismo, você também tem que ir lá se posicionar. Não vá Perfeito. ficar flodando rede social dos outros, não. Não, e assim, a sensação que eu tenho é que quando acontece, aí parece que cria uma hashtag, aí todo mundo vai lá e coloca a hashtag. E aí eu fico pensando, poxa, será que é a onda ou é a causa? É, mais a onda. É o que você falou na hora da questão do Richarlison, né? E aí, só fazendo um recorte da Formiga, tem uma matéria que ela diz que teve uma época que ela ajudou uma jogadora que estava sofrendo muito racismo de forma interna e que a menina estava a ponto de desistir por conta disso e ela conseguiu que a menina tivesse outra visão. E eu acho que isso tem muito a ver com os posicionamentos do Richarlison que você falou. Quem se preocupa, como as pessoas olham pro Richarlison internamente, né? Então, porque a gente sabe, a gente que sofre racismo, hoje eu posso sofrer racismo e responder o agressor. Amanhã eu posso sofrer e simplesmente ficar destabilizada, não querer sair, não querer mais trabalhar. Então isso, de fato, pode acontecer com os jogadores negros. Acontece um racismo ali no meio do jogo, ele tem que continuar a jogar futebol, mas e depois? Como é que ele fica? Como é que as pessoas enxergam? Como é que as pessoas amparam, né? Então, é basicamente isso que você estava falando da questão da onda, porque as pessoas entendem de fato o que está acontecendo ou só estão indo na onda porque uma pessoa puxou hashtag e quer viralizar com isso, sabe? E assim, lamentavelmente a gente tem ainda muito despreparo dos nossos jogadores, né, nessa questão. Eu já ouvi assim, não em seleção, mas em clube, quando o jogador vai se posicionar, ele não se posiciona porque ele tem medo de quebrar. Né, aquela coisa de, tipo, o cara vai falar alguma bobagem. Então, assim, pô, o cara vai se posicionar, vai quebrar, né? Que é uma gíria da boleirada. Então, assim, ninguém se prepara, ninguém pegar o observatório aqui, ligar pro Marcelo e falar: Marcelo, vem dar uma palestra aqui no clube, vem falar, vamos trocar ideia com os jogadores, o que vocês sentem, qual que é o seu histórico na infância. Então, fica muito essa coisa, assim, o futebol e a grana que é envolvida no futebol, os salários e toda aquela coisa daquela fama, quando o jogador chega e vira estrela, parece que ele vai embranquecendo, né? Porque o sinônimo do sucesso é o quê? O cara ter fama, o cara... E isso, infelizmente, não se traduz para o cara negro, né? Para o homem negro, para a mulher negra, porque a gente vive um momento assim, que assim, eu tenho sucesso. O que é o sucesso? É o cara ser aquele cara bonitão, estiloso e tal, e é sempre aquele modelo branco. Então, assim, o jogador de futebol, ele se acomoda nisso, ele não busca informação. E acho que esse é o grande problema que a gente vive hoje. Mas, cara, muitas vezes, não é nem que ele se acomoda, é porque ele é colocado numa bolha branca. Exato. Assim, você, tipo, ele é um menino de 12, 13 anos, de 10 anos, que desponta pro futebol. Quem chega pra ele porque é um agente FIFA, porque ser agente FIFA é caro pra cacete. Sim. Aí é um cara branco, aí chama o menino, já chega lá. Quem é o assessor? O assessor é um cara branco. Quem é a empresa também. de marketing, vai fazer comunicação. É uma empresa branca. Então ele vive naquela bolha. E naquela bolha, por exemplo, você é o agente e eu sou o jogador. Você vai chegar pra mim, Elton V. Não toca nesse tema, não, que esse tema é sensível. Fica na tua, que eu tô tentando te negociar com Paris Saint-Germain. E se tu começar a falar nisso, os caras não vão te querer, porque ninguém gosta que faz problema aqui. Exato. E o exemplo que a gente tem é de um jogador que se manifesta e quase pede desculpa, né? Que é o caso do Edenilson, assim. O Edenilson não fez nada de errado, mas ele quase pede desculpa de estar falando do tema. Ele quase pede desculpa de ter sofrido racismo. Então, é isso. A gente precisa entender... que a gente precisa comunicar mais com esses jogadores, né? A gente precisa entender por que ele, como o Elton disse, qual é essa bolha deles. Furar essa bolha. Furar essa bolha, porque esse papo precisa chegar lá no vestiário. E a gente precisa ter consciência de que essa conversa precisa ser de conscientização. Eu vejo muito hoje, quando um jogador erra, questão racial, quando um repórter, cara, ele é trucidado, assim. E não precisa ser assim. Mas você sabe que, aqui ó, vou contar, eu gosto de contar bastidor, né? E eu gosto de ouvir. Uma vez eu tava conversando com um jogador negro no WhatsApp. Teve um caso de racismo. E a gente tava conversando, tal, pô, que absurdo, viu, tal, não sei o quê. E aí ele me perguntou, ele, jogador negro, eu,
jornalista branco. Ele me perguntou, pô, mas você não acha que é exagerado? Pô, todo mundo fala, ô, negão, não sei o quê. Aí eu falei assim pra ele, falei, cara, na boa, alguém vira e fala assim, pô, chama aquele brancão ali. Por que tem que ser com o negro? Você não sente assim que é uma parada assim, tipo, desnecessária? Tipo, é uma coisa assim, que dói em muita gente. Por que tem que fazer a distinção porque o cara é negro? Porra, irmão, nunca tinha pensado nisso. Estamos falando de um jogador negro. Eu, branco, né? Não tenho aquela coisa assim, tipo, o Elton falou muito bem no outro episódio, o lugar de fala porque quando você tem a sua opinião. Mas assim, eu nunca senti essa dor. E nunca vou sentir. Mas assim, eu ter que explicar para o jogador a diferença de uma coisa e outra é muito mostrar essa falta de preparo que a gente tem, não só dos nossos atletas, mas também da sociedade brasileira como um todo. Porque tem muitas... Eu falo de muitas pessoas, mas envolvendo já os atletas, né? Que não se sentem pretas. Eu falo por mim mesma. Eu sempre soube que eu era preta porque eu sou retinta. Porque tem o caso das pessoas que são pretas de pele clara e que, de fato, não se enxergam pretas. Mas eu sempre soube que eu era preta, mas eu nunca entendi o que era ser uma pessoa preta. Então, acredito que isso aconteça muito com muitos jogadores. Porque, no meu caso, eu só fui começar a ter a consciência porque, é um tema antigo, mas a conscientização racial não é algo antigo, é algo recente. Então, eu só fui começar a ter quando eu raspei meu cabelo e ele começou a crescer da forma que ele sempre deveria ter sido. E aí eu comecei a ter vários questionamentos dentro de mim, porque de fato eu estava vendo quem eu era. E aí a internet me ajudou muito com isso, porque aí a gente vai atrás de, saber como é que cuida do cabelo. E ali a gente vê um vídeo de alguma blogueira que já está com o cabelo assumido há muito mais tempo, ela já traz uma informação embasada, e aí nisso você já vai buscar outra informação. Então eu acho que eu tive essa sorte de sair dessa bolha branca, porque até os 17 anos eu vivia nessa bolha branca. Eu fui criada pelo meu pai, que ele é negro, mas meu pai é negro de pele clara. Então, nem sei te dizer se ele, de fato, se reconhece como pessoa preta. E as pessoas do meu convívio eram todas brancas. Então, eu aprendia muito do convívio delas, do que elas pregavam, do que elas pensavam como certo. E quando a gente cresce nessa bolha, a gente escuta muito de não, isso não é nada. Negão é ok. É carinhoso. Exato. Você é preto de alma branca. Então essas coisas, elas ficam muito na gente. E isso é um caso que acontece muito com os jogadores que, infelizmente, nem todos conseguem sair dessa bolha. Mas nesse episódio, você sabe que eu fiquei feliz? Porque eu falei, cara, eu me senti orgulhoso de mim mesmo. Falei, abri o olho do cara. Mas são duas coisas aí. É você usar o privilégio branco de ter uma educação para conscientização de uma pessoa que não teve essa conscientização. Pronto, isso é um papel daquilo que a gente conversou no outro episódio, sim, sobre o papel das pessoas brancas. E pessoas negras no Brasil, assim, o que eu digo é que a gente não nasce negro, a gente se torna negro. Sim. Se torna negro de consciência. Geralmente ele chega junto com o racismo. A gente é apresentado à negritude quando a gente também é apresentado ao racismo. Começa que você diz, opa, calma, exatamente, peraí. E aí você vai se tornando negro. E se tornar negro é uma coisa muito dolorosa. A pessoa que é negra, ela sabe que se torna negra, esse caminho até você se enxergar como negro, saber o que é isso, é muito doloroso. E não é todo mundo que quer ser negro. Porque não é todo mundo que aguenta sentir dor. E esse caminho é difícil, cara. Então como é que você vai chegar para um jogador de futebol que ele teve uma trajetória já difícil, que ele é cercado numa bolha branca e que ele atualmente é visto como um preto de alma branca, que ele precisa sair dessa bolha e ajudar a combater uma coisa que vai fazer ele sofrer. Então isso é uma coisa difícil, não é uma coisa muito fácil. Isso é uma coisa que é trabalho, é conscientização. Não, e quando a gente tá falando de futebol, como a gente olha, como a sociedade olha para os jogadores negros? A gente geralmente olha e imagina um super-herói, né? Porque é um cara que vai entrar agora nesse espaço aqui, todo mundo vai querer abraçar o cara, vai tocar no cara, a criançada vai querer tirar foto. Então a gente bota ele num pedestal. É isso que a gente faz com um jogador de futebol, é isso que a gente faz com uma personalidade, é isso que a gente faz com alguém que é famoso. E essa pessoa que tá ali, ela vai esquecer quem ela é por alguns momentos. Porque ela tá sendo admirada, respeitada e tal. Uma zona de conforto. Uma zona de conforto e assim,
eu não sou mais negro. Ou não pareço que sou. A minha cor não tá influenciando em mais nada na minha vida. Exato. Porque eu entro e saio, as pessoas me respeitam e tal. Então, tu tem essa falsa impressão de estar sendo aceito pela sociedade, mas não é porque a sociedade te aceita. É porque tu tem aquele status. Porque tem muito jogador de futebol que quando ele não tá identificado como jogador de futebol, no sentido de todo mundo conhecer ele, lembrar dele, porque ele vai deixar de ser jogador. Quando ele deixar de ser jogador, muita gente não vai lembrar dele. 10 anos depois que tu largou tua carreira, muita gente não sabe mais quem tu é. Sim. E aí esse cara vai passar por essa situação. Esse cara vai passar pela situação, que é o que a gente vê quando ele estiver no carro importado e passar numa barreira policial. Esse cara vai passar numa situação quando ele entrar num supermercado de chinelo de dedo e bermuda, e que as pessoas não reconheçam ele. Esse cara vai passar numa situação quando ele for comprar um apartamento num bairro chique, que vão dizer pra ele, cara... Pô, a gente gosta muito desse cara porque ele é jogador, mas eu não quero que esse cara more aqui. Porque a fama que o jogador de futebol tem é de morar num lugar e fazer festa, fazer noite, fazer, sabe, esculhambação no condomínio. Então, esse jogador só vai se descobrir negro nesse momento. Porque no auge da carreira dele, ninguém vai passar por ele e vai dizer, pô, tu é negro, não vou chegar perto de ti. Não, todo mundo quer chegar perto dele. E aí ele vai se descobrir negro, como a Bianca tá falando, que é um processo extremamente violento. Porque daqui a pouco ela tava naquela zona de conforto dela, tava tudo certo. Até o dia que ela cortou o cabelo, que alguém olhou pra ela, e a gente teve uma jornalista que fez esse processo, né? Ela tinha o cabelo liso, todo mundo olhava pra ela negra de pele clara. Aí ela corta o cabelo dela vai crescendo, crespo, ela vai deixando crescer, e a rede social dela é inundada de pessoas dizendo pra ela, pô, vai pentear o cabelo, vai arrumar. Então é um processo dolorido demais. E é um processo que a gente também precisa entender que se o menino negro periférico passou por isso a vida inteira, quando ele vira astro, pô, me deixa esquecer disso. Me deixa esquecer que eu passei por esse processo, né? Então, assim, vou fingir que não existe mais racismo. Porque é isso, assim. E aí tem outro ensinamento que é muito errado, que é a gente achar que o dinheiro resolve tudo, né? Então eu já ouvi, por exemplo, um agente me dizer que o jogador dele sabia muito bem como resolver a questão racial. Ele entrou numa loja de bolsa no Recife, chinelo de dedo e bermuda, e ninguém atendeu ele. Aí ele volta pro estacionamento e o agente diz pra ele, aí, tudo certo? Não tá tudo certo. Tá, o que aconteceu? Não, entrei na loja e ninguém me atendeu. Aí, não, então faz o seguinte, aí pegou ali o corta-vento, né? O quebra-sol do carro, puxou um bolinho de dinheiro, deu pro atleta e disse, volta lá agora. Aí o cara voltou na loja, ele ia comprar uma bolsa de 5 mil, ele gastou 60 mil reais. Voltou, e aí esse agente viu como ele respondeu. Eu disse, não, ele não respondeu pro racista. Porque se eu sou gerente da loja, eu vou dizer pra gente da loja, olha, toda vez que entrar um negro com essas características, trata mal, porque ele vai querer ficar brabo e vai querer gastar mais. Então vamos tratar sempre mal. Porque a resposta dele vai ser gastar mais. E é uma coisa que eu, enquanto menino, e depois fui virar adolescente, eu sempre pensei, cara, um dia que eu passar por uma situação dessa, tiver grana, eu vou lá e vou gastar. Isso não é resposta. Mas é um processo que, de novo, é um processo que é a primeira resposta que eu vou ter. E aí, de novo, né? É um processo muito dolorido se descobrir negro. Descobrir que eu sou um cara que eu sempre alisei o cabelo, fiz aquele gelzinho e tal, e aí um dia não tem gelzinho, vou sair. Pô, negão, e esse cabelo? Entendeu? Então, de se descobrir negro é dolorido. E aí eu tenho um treinador de futebol negro, né, que me contando que ele tava num passeio com as filhas brancas, e ele tava caminhando e em Gramado, né, naquele gelo e tal, e aí ele tem toda uma roupa pra andar no gelo, e aí ele tirou a parte de cima e ficou só com a cabeça negra, né, e tá carregando os patins das filhas e tal, e de mão dada com as filhas. Aí vem uma senhora e diz assim, ei, rapaz, leva o meu equipamento também. Daí ele vira, se eu trabalhasse aqui, eu teria o maior orgulho de levar pra senhora, mas eu não trabalho aqui. Porque é isso, gente. As pessoas nos olham desse lugar. Porque se eu tiver uma condição melhor de vida e eu entrar numa caminhonete ali fora, a primeira coisa que alguém vai dizer, quem é esse jogador? Porque não me enxergam de uma outra possibilidade. Então a gente precisa muito entender que esse cara que tá lá, atleta de futebol, jogador de futebol, muitas vezes jovem, ele também quer fugir dessa situação.
Ele também não quer mais sofrer essa violência que ele sofreu a vida inteira. Então, por isso é tão importante essas conversas que o Hernan está contando para nós de bastidor, que elas precisam acontecer. E a gente precisa lembrar assim, né? Estamos falando de futebol brasileiro. No Brasil, não existe nenhum clube, nenhum empresário, eu desconheço. Vamos dizer que não existe. Eu desconheço alguém que pegue os seus atletas e passe para eles educação. Porque a partir do momento que tu começa a empoderar esses atletas com uma educação econômica, com a educação social, esse atleta, quando chegar um contrato para ele vai olhar pro contrato e vai dizer, cara, essa cláusula aqui eu não aceito. Ele vai fazer o que o Mbappé fez. Opa, como assim minha imagem tu pode usar como tu quiser? Não. Tu vai usar a minha imagem aqui. Então, o que acontece? Esse empresário não quer dar para esses atletas essa possibilidade de tu pensar. Não, cara, só assina para mim aqui. Por isso que a gente ouve histórias de atletas que não têm carteira de motorista. Que o cara recebe milhões... Nem cartão do banco. Que o cara recebe milhões e não pagou o IPVA do carro. Por quê? Porque existe uma cadeia de pessoas que diz pra ele, cara, fica tranquilo que eu faço tudo por ti. Foca no futebol. Foca no futebol. Exato. É tão maluco que a gente esquece coisas básicas. Sim. E a gente, de novo, se a gente olhar, né? Tô fazendo aqui vamos dizer que eu tô fazendo uma acusação, eu tô fazendo uma leitura. E o Hernan pode me corrigir, o Elton pode me corrigir, porque viviam ali nesse mundo. Ninguém quer dar para jogador de futebol esse empoderamento. Ninguém quer dar para jogador de futebol conhecimento. Ninguém quer dar para jogador de futebol a possibilidade deles ter voto para escolher presidente de federação. E uma coisa, por exemplo, e quantas seleções, quantos grupos, voltando ao assunto que Bianca estava falando da formiga, tem uma formiga que vai lá para trabalhar o emocional do cara, da menina. Porque quando você é desestabilizado em campo, a pessoa que tá jogando não é uma máquina, gente. É um ser humano. Aquilo ali vai bater em algum lugar da vida dele ali, que ele vai voltar para algum lugar. Zidane. Exatamente. Eu acho que muita gente gostaria de saber o que ele ouviu. Vai bater em algum lugar, dia. Entendeu? E a gente tá falando, por exemplo, de um caso que não é um caso racial, mas vai bater em algum lugar e vai trazer uma lembrança que pode arruinar a pessoa, tipo, para aquela competição, para aquele jogo, para aquele mês, pode fazer a pessoa entrar em depressão. Qual a assistência psicológica que essa galera tem direcionada à racialização? Aí quando a gente fala que o atleta negro, a gente precisa entender que ele precisa saber se é negro ou não se é negro, ele se tornar negro. Tem vários tons de pele de negro aqui no Brasil que quanto mais claro for, menos é reconhecido como negro. E quando chega na Europa, e aí é mesmo você sendo um astro, enfim, vai lá alguém, geralmente com a carteirinha de Wakanda, ele entrega a carteirinha de Wakanda e diz, você é um macaco. Exato. E aí a pessoa, eita, eu sou negro. Que é um caso, basicamente, é o caso de Neymar, que todo mundo condena ele porque ele disse que não era negro, mas ele era um adolescente, um pré-adolescente, disse que não era negro, mas quando ele foi pra Europa, haha, aqui, irmão. Mas a Bianca ouviu uma coisa que eu ouvia na minha infância, né? Eu ouvi muito que eu era um negro de alma branca. Porque eu estudava e tal, então eu era diferente daqueles outros negros. Tu imagina uma pessoa que tem a pele mais clara, porque daí ela não vai ouvir que ela é uma negra de alma branca, ela vai ouvir que ela é branca. Imagina, não, eu vivi isso, eu sou um negro de alma branca. Eu sou negro... Eu posso falar? Não é o negro de alma branca, não, eu sou eu sou o branco. Eu sou moreninho. Moreninho. Nem negro tu é moreninho. Moreninho. Tu é moreninho. E lá no norte é moreninho, tu é moreninho, tu não é negro, cara. E aí é outra violência, porque se você não tiver uma consciência racial muito grande, você fica num limbo da história, porque você não é branco, e você não é branco, você sabe que você não é branco, porque, por exemplo, eu duvido, eu não conheço nenhum negro, pele branca, pele clara ou pele escura, que foi o aluno mais bonito da escola, que quando tinha quadrilha, você era escolhido para os principais papéis, quadrilha junina, que quando tinha peça de teatro, você era o protagonista, você era sempre o bandido. Eu sempre fui bandido na minha vida. Eu sempre fiquei de fora de quadrilha. Então, você vai sentindo... O sistema vai fazendo você sentir que você é negro. E aí você olha... Por exemplo, um negro de pele clara, feito eu sou. Você olha... Você não é negro retinto, mas você também não é branco. E você fica no limbo. E quando os brancos querem minimizar a dor dos pretos, ele usa você para fazer como... Ó, tá vendo? Tu não tá do nosso lado, ele não vem porque não quer. E aí quando a gente fala da passabilidade, a passabilidade é também uma violência. Que a passabilidade nunca é pertencimento. A passabilidade que se diz, passabilidade é quando você diz que uma pessoa um negro de pele clara, ele tem
mais acesso ao mundo dos brancos do que uma pessoa de pele um negro retinto. Porque ele é mais aceito. Ele não é aceito. Ele é usado de isca. Você passa. Você jamais pode ficar. Entendeu? Então, se você não tiver essa consciência racial, você vira capitão do mato. Eu ia dizer isso agora. O processo é tão cruel que joga nós contra nós mesmos, né? Sim. Porque aí a gente vai brigar. É o que o Elton disse. O negro de pele retinta vai ter a chave de Wakanda e ele vai decidir quem é que vai poder entrar. E aí ele vai olhar para aquele negro de pele mais clara e vai dizer: não, tu não pode entrar. Porque tu não é negro e tal. E aí nós vamos viver nessa loucura que é a gente acusar o outro. Não, tu não é negro, tu é negro e tal. É esse processo, né? E a gente vive agora, em 2022, um processo de cotas raciais. Cotas raciais para a faculdade, cotas raciais para o serviço público e cotas raciais para a questão política. E aí a gente está vendo muita gente pegar a carteirinha de Wakanda e dizer, olha, se declarar negro para passar num processo. Né? Então, assim, a gente também tem esse olhar. E quem é contra as cotas diz isso. Vocês estão querendo segregar porque agora tem uma banca que vai avaliar. Gente, vamos ser sinceros. Agora a gente tem um processo de várias pessoas se declarando negras que elas não são negras. E por mais que elas se declarem negras e tal, elas não vão passar pelo processo que eu e a Bianca passamos. E não tô tirando o Elton do jogo, mas esse processo é muito mais violento com pessoas de pele escura. Mas a gente precisa entender que nesse processo, hoje eu e a Bianca não vamos estar, aquelas pessoas brancas vão olhar pro Elton. E vão tirar o Elton da jogada. Então, assim, nós vamos sempre tirar o mais escuro. Vamos sempre, primeiro o mais escuro e vamos limpando, vamos tirando esses caras. Então, é um processo que a gente precisa de pele mais clara chegar pra conversa e a gente acolher todo mundo. O que eu digo é que não tem como julgar a dor de ninguém. Não tem como você dizer, intensificar... Medir, né? Medir. Você não mede. Não tem como você medir, esse aqui sofreu mais, esse aqui sofreu menos. O que a gente precisa entender é que pessoas negras, pele clara, pele escura, eles são feitos para ficar à margem da sociedade. Porque se a gente quer entender o que é o negro, vai no IML. Batida policial na madrugada, Vai no né? IML. Os corpos que vão estar lá, certamente são de pessoas negras. Seja ele de pele clara ou pele escura. Pergunta o policial também vai saber quem é negro. Pode ter certeza. Você falou de acabar que a gente fica contra nós mesmos. Eu vejo muito isso em relação ao Neymar. Porque, por exemplo, eu saí da bolha com 17 anos. Tipo, 17 anos. Com 17 anos, o Neymar já tava vendido pra ir pra fora. Então, tipo, o Neymar, quando ele foi lá pra fora, vira e mexe, ele aparecia nas Copas com o cabelo dele. E o que era o alvo do Neymar? Também o seu futebol, porque é acima da média. Mas junto com o futebol tava o quê? A pauta do cabelo do Neymar. Qual será o próximo cabelo do Neymar? E na época, pouquíssimas pessoas defendiam o fato do Neymar se expressar através do cabelo dele. Porque durante muito tempo ele continuou se expressando através do cabelo dele. E aí, depois de um tempo, ele parou. O Neymar raspou o cabelo e continuou. E aí, depois a galera branca, todo mundo veio cobrando que o Neymar se posicionasse. Só que, e aí? Quem garante que o Neymar saiu dessa bolha? Porque antes dele quem garante que ele se identificou como negro? Se não foi alguém que foi lá e... você tem que fazer esse post aqui, porque estão cobrando muito e não sei o quê. Não, mas eu acho que o Elton deu o resumo, né? E quando ele sai do Brasil, porque no Brasil com 17 anos, Exato. Ele era o Neymar. E qualquer menino, assim, né? Qualquer menino... A gente olha hoje o Andrei do Palmeiras. Hendrick. Se a gente olha o Hendrick, hoje as pessoas sabem que ele é negro, porque ele tem a pele retinta. Mas se ele não tivesse, as pessoas iam embranquecer ele. Uhum. E dentro desse processo dele ser esse mega astro, que a gente já tá pintando ele como na Copa do Mundo de 2026... já levaria agora. Entendeu? Então a gente não vai lembrar ele que ele é negro, porque tu imagina, alguém dentro do clube dele chamar a atenção dele porque que ele é negro e tal, e aí ele decidir ir embora daquele clube. Então ninguém vai fazer isso com ele, cometer essa violência. Então ele tá ali dentro de uma bolha. Quando é que ele vai sair dessa bolha? Quando ele sair desse clube e jogar no outro clube, quando ele sair daqui e jogar fora do Brasil. Então, aí as pessoas vão lembrar ele. E aí ele vai fazer esse processo. O que a gente precisa entender é que esses meninos geralmente vão crescer longe do pai e da mãe, né? Longe do pai e da mãe, que possivelmente o pai e a mãe vão dar essa educação
para eles sobre a questão racial. Ele vai ver a violência acontecendo com o pai, vai ver a violência acontecendo com a mãe. Tem uma história dos jogadores, eu acho que da Portuguesa, Zé Roberto, que eles começaram a... Chegavam sempre atrasado no treino, e aí um dia o cara, pô, meu, atrasado de novo. Cara, todo dia que eu passo ali na barreira, os caras me param, porque eu tô dentro de um carrão e tal. Então é esse o processo, né? A gente vai sempre ser lembrado que a gente é negro. E o próprio Neymar, como a Bianca falou, num determinado momento no Santos, ele usava o penteado, o cabelo, era um jeito de se expressar, era o moicano, né? Quando chega no Barcelona, ó, aqui o Barcelona, o cara do vestiário aqui, que é o Messi, é um cara sério. Não tem cabelinho, não tem tatuagem. Então o Neymar vai ter que ser sério. Então, assim, já entra um preconceito, uma violência. Não, o Neymar aqui ele vai ter que ser sério. Atribuindo caráter à estética, entendeu? Exato. Quando você atribui caráter à estética, você já tá... Já é um comentário racista, já é uma visão racista da É a história. violência agora com o Vinícius Júnior, né? É. Você não pode dançar. Cara, eu não posso expressar então a minha cultura. Eu não posso expressar quem eu sou. Então é essa violência que a gente precisa entender e que quem tá analisando, né? Que muita gente gosta de dizer, isso é racismo, isso não é racismo. E aí entra essa parte que o Hernan falou muito bem para esse atleta, é que a gente precisa entender que todas as violências têm a mesma dor, né? Não é porque o cara falou da minha dança que ele não foi racista ou que ele não foi preconceituoso ou que isso não me doeu. Então a gente precisa entender, que a gente precisa respeitar essas pessoas. O Vinícius Júnior é um menino negro periférico do Rio de Janeiro que cresceu com funk, que cresceu com essa expressão popular de dança. Ele tem que dançar, se ele gosta de dançar, ele tem que dançar e a gente tem que respeitar isso. Só que a gente vive num país conservador e preconceituoso de achar que, cara, não, mas agora tu é o fulano de tal, então agora, pô, não pega bem mais tu gostar de funk. Fica sério aí, postura, né? Isso, postura. não pega bem mais agora tu... Entendeu? Então a gente vai embranquecer as frases, né? A frase do Roger Machado e a frase do Mano Brown. A gente vai, infelizmente, as pessoas pretas, quando ganham grana, elas vão embranquecer. O Mano Brown tava falando num sentido, mas a gente pode usar para todos os sentidos. Ou ele vai embranquecer, ou vão tentar embranquecer ele. E quando a gente fala de dor, isso é uma coisa que eu fico falando, eu fico pensando muito e eu gosto de explicar muito em rede social. Quando a gente fala de dor, a gente não quer dizer que o Vinícius Júnior vai ouvir, vai ficar no quarto, chorando, se remoendo, sentindo uma dor. Não é isso, cara. É que você vai podando a pessoa, você vai mudando o jeito da pessoa ser. E a partir do momento que você vai mudando o jeito da pessoa ser, porque ela sabe que ela não pode ir para aquele caminho, que ela vai ser criticada, ela começa a ter esse embate mental. E isso faz com que a pessoa se retraia. E uma pessoa retraída, ela começa a se retrair em vários aspectos, e isso é uma dor. Uma dor é você não conseguir ser o que você é. E aí você não consegue se expressar, você não consegue falar, você não consegue dizer o que você sente sobre aquela coisa. Vem uma depressão. E aí depois você pergunta, poxa, o Vinícius Júnior estava tão bem nessa temporada, por que na próxima temporada ele não está? Porque muitas vezes esse atleta foi afetado psicologicamente. Muitas vezes essas pessoas foram afetadas psicologicamente. E eu estou falando de atleta, pode ser você no seu trabalho de casa, pode ser no seu trabalho como repórter, no seu trabalho como gari, enfim. É assim que funciona. Vão lhe tirando do eixo mental. É a partir do momento que você sai do eixo mental, você não consegue funcionar. Tu tá falando isso, eu tô pensando, né? Como é que a gente tá discutindo isso em 2022 no Brasil? Porque é um absurdo, assim, né? Vocês cobriram o Copa do Mundo. Seleção brasileira é a seleção da alegria. Sim. É a gente lembrar da galera chegando pra um treino, chegando pra um jogo com pandeiro na mão, com um tantã, fazendo um samba. E a gente acha isso lindo, ao mesmo tempo vai ser a primeira forma de atacar esses atletas, né? O quanto o racismo é perverso, que a gente está aqui discutindo a livre expressão de um atleta de futebol no Brasil e a livre expressão que esse atleta vai poder ter na Copa do Mundo, né? Voltando para a Copa do Mundo. A livre expressão que esses atletas e esses torcedores, porque, de novo, né? Se a gente fizer o recorte pro Brasil, a gente está falando dos nossos atletas, mas se a gente fizer o recorte da Copa do Mundo, nós vamos falar dos torcedores dos países africanos, que também vão para a Copa do Mundo sofrer todo esse tipo de preconceito, porque são seleções que gostam de dançar, são torcedores que gostam de dançar, são torcedores que gostam de fazer outras coisas que não é essa coisa europeia de sentar no estádio de futebol e ficar sentado vendo um jogo. Negócio chato de bater palma. Entendeu? Chato pra É cacete, isso, cara. Mas a gente, pô, é louco, cara. Tu tava falando agora, eu tava pensando o quanto a gente é perverso de dizer que é maravilhoso a galera chegar no estádio cantando com tantã, mas depois se perder. A seleção de 2006 era uma seleção fantástica. Era fantástico. Os caras chegavam fazendo um samba, perdeu.
Não, a seleção de 2006 é a pior seleção. Os caras não tinham compromisso Não tinha nenhum. foco, não tinha foco. Não tinha foco. Não tinha foco porque perdeu. 2002. 2002 era a mesma coisa, tu entende? Mas a perversidade é essa. Então a gente vai sempre atrelar a derrota a um fato, a uma característica do povo. Sim. O futebol, ele é assim, né? O futebol, ele tem esses termos. Um termo que eu nunca... Eu sei que eu tô fugindo um pouco do assunto, mas um termo que sempre me doeu muito é aquela história. Chega fim de campeonato, mala branca e mala preta. Aí, Mala preta é sempre aí a mala preta é quando você paga diretamente para o seu time deixar o outro ganhar. E a mala branca é quando você dá um incentivo para o outro time, para você vencer o time, para você se beneficiar. Então, assim, o que é ruim é o negro. E o que tudo bem, não é ilegal, mas é imoral. Mas tá valendo, então é o branco. Isso aí. O futebol tem essas coisas. E me irrita, sempre me irritou profundamente. Ponto. Na verdade, a vida tem essas coisas, Falei, né? tô leve. Falei, tô leve. Na verdade, a vida tem essas coisas. E teve uma hora que eu tava até pensando nisso aqui enquanto vocês estavam falando, que o Marcelo falou que os jogadores precisam se posicionar, e o Elton reforçou que não estamos cobrando os jogadores negros, estamos cobrando os jogadores, e não são apenas só os jogadores. Eu acho que a gente tá cobrando todas as pessoas de fato que vão para a Copa. Eu acho que muitas coisas mudam e o futebol faz parte da sociedade. Então, assim, não pode continuar tudo a mesma coisa. O Elton estava falando sobre os jogadores antigos que não falavam sobre isso. Hoje em dia os jogadores já falam, porque as coisas mudam, gente. A sociedade mudou, o futebol mudou, as regras precisam mudar, tudo precisa ser mudado. Então, quanto mais a gente se posicionar enquanto isso, as pessoas vão se sentir cobradas. Se a gente não falar, vai continuar tudo a mesma coisa. Ninguém do nada vai acordar. Vamos mudar aqui a lei da FIFA? Não. Porque a gente quer. Ninguém vai, entendeu? Então, acho que a gente... É por isso que a gente bate tanto na tecla do posicionamento, porque antigamente as pessoas não se posicionavam porque não tinham essa consciência. Porque para você conseguir se posicionar, você tem que ter consciência de quem você é, do que você precisa para conseguir falar. E hoje em dia as pessoas têm mais. Então, as pessoas não querem que a gente tenha, mas a gente tem, então a gente precisa falar. E eu acho que um ponto fundamental nesse processo que eu gosto de bater nessa tecla é em papel da imprensa. Esse é um papel-chave. Marcelo é hater da imprensa. Você já A percebeu? imprensa? Mas, Marcelo, não, mas a imprensa. A imprensa. Você já Na verdade, percebeu? culpa da imprensa. A gente tá falando Não, mas a imprensa não é nem precisa. culpa da imprensa, é fazer esse papel que o Hernan disse que tá fazendo. De ligar pra perguntar como é que vocês olham o Richarlison. De ligar pra perguntar como é que tu te sentiu quando tu passou por esse problema. Porque, de novo, são novas perguntas. Se eu começo a incentivar nas minhas perguntas que os jogadores falem, daqui a pouco tá todo mundo falando sobre o tema. Porque a gente tá aqui questionando eles. Porque se a gente olha pra Pelé, o Pelé não se posicionou, mas alguém perguntava pra ele sobre isso, então a gente... Por isso que eu digo, né, quando eu olho pra imprensa e repetir imprensa, é muito mais pra que novos Hernan cheguem lá e façam essas perguntas. Sim. Porque a pergunta que o Hernan fez, eu tô impactado até agora, com a pergunta que ele fez de como é que vocês olham. Mas você... É chave essa pergunta, gente. Eu falei brincando que você era hater da imprensa, mas eu sou muito mais hater da imprensa do que você. Assim, é verdade. Eu sou verdade. bem mais. Assim, se eu olhar para o meu lado crítico em relação à profissão de jornalista, a pergunta que Hernan fez ao jogador de futebol, ele não soube responder. Se essa mesma pergunta for feita para todos os comunicadores que vão cobrir a Copa do Mundo, eu cravo, 90% responderão em pior condição. 90% será muito mais ignorante na pauta racial e de qualquer tipo de discriminação do que qualquer jogador de futebol. Sim. Porque se a bolha branca afasta o jogador do conhecimento, jornalistas, comunicadores, eles se afastam porque eles se sentem à vontade e se sentam em seus privilégios brancos. Eles não têm interesse de falar sobre isso. E os que têm interesse de falar sobre isso, têm interesse de falar para ganhar like em hater. A maioria que tem interesse em falar, tem interesse em falar para ganhar like em hater. E fazem aqueles discursos só para escandalizar o movimento negro, porque a gente vai compartilhar enlouquecidamente xingando a pessoa, enquanto a gente compartilha enlouquecidamente, ele ganha milhões de seguidores. Porque
a rede social tem esse termômetro, é esse fenômeno, né? O cara faz alguma coisa, fala algum absurdo, ao invés dele perder seguidor, ele ganha seguidor. Entendeu? Eu acho que assim, ó, a gente pode dividir os episódios em 3 partes aqui. Quando você tem uma acusação, né, de uma injúria ou de um ato racista, você tem a imprensa que cobre o time do cara que foi acusado, falando, não, vamos esperar as provas e tal. E você tem a imprensa do time, né, do cara que está acusando, falando, não, tem que cobrar. E você tem aquela pauta que é assim, os programas esportivos no dia seguinte, que absurdo, e não sei o quê. Aí quando a próxima rodada começa, cadê? Cara de consternado. Essa sempre foi a minha indignação como grande mídia e como jornalista esportivo. Eu acho que a gente sempre tratou os assuntos importantes como todo mundo está falando, vamos falar um bloco do programa, vamos fazer um especial, e aí acabou, no dia seguinte acabou. Por que ninguém mais fala do Celcinho? Cadê Celcinho? Cadê a história do Celcinho, do Londrina? Né? Morreu. Felipe Bastos, cadê a história? Ninguém cobra. Parece que só foi a discussão do dia e depois a pauta acabou. Richarlison, pô. Richarlison agora na seleção agora, o mais novo. Agora. Acabou. E aí? Entendeu? Não, e aí tu jogou os caras na fogueira, né? Porque tu fez matéria com eles direto, essas matérias acabaram prejudicando a carreira deles, e onde é que esses caras estão? E aí quem é que tem algum remorso hoje de dizer, puxa vida, eu pedi pro cara falar, incentivei o cara a falar, e agora a carreira dele acabou. Ninguém vai pensar nisso, né? A carreira dele acabou. E aí nós estamos falando de novo agora tu puxou o Celcinho, me lembrei de novo, vamos pro cabelo, né? Sim. Porque a última live que eu participei com o Celcinho, perguntaram pra ele, cara, tu tem consciência do porquê que tu era atacado? E ele disse, tenho. A partir do momento que eu cortar meu cabelo, eu sei que dificilmente eu vou passar pelo processo que eu passei. Mas eu vou dizer pros racistas que eu não vou cortar o cabelo. Então, assim, pô, esse cara é um cara com consciência. Porque ele sabe aonde ele estava sendo atacado e ele não vai se entregar pro sistema. Mas onde é que o Celcinho tá? Exatamente. E a minha pergunta é, tipo, o que é que a gente espera nessa Copa de 2022? O que é que a gente pensa? Qual é a solução, entendeu? Eu quero muitos punhos erguidos. A gente, eu não sei, mas o Marcelo, ele quer o posicionamento da mídia, galera. Tá certo. Eu quero que a imprensa cobre o... Ai, gente, muito bom. A gente tem assuntos pra falar bastante ainda. Fiquem tranquilos, esse é só o 2º episódio. Vem muito mais por aí, inclusive spoiler. No próximo episódio vamos falar de 2 assuntos que grande maioria gosta muito. Um é o futebol, vocês já sabem, o outro eu não vou falar, então na verdade não tem spoiler, galera. Ó, vamos lá, então, pra terminar. Podemos terminar, galera? Podemos. Vou acabar com a festa da gente. Podemos. Cadê o Mar? Tem uma galera ouvindo agora fazendo... Entendeu? E tem uma pessoa comemorando, que é Maíra. Maíra tá assim, vamos, gente. De novo, acabem logo. E pra terminar, eu vou terminar com uma música. Eu não vou cantar, eu não vou falar em tom de poesia, porque eu não consigo. Tem que falar em tom de música, porque é como se eu estivesse numa roda de samba. Infelizmente, não estou. Vamos ajudar? Por favor, gente, eu vou ficar muito feliz se vocês me ajudarem, tá? Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Vamos terminar com essa música aqui. Eu espero que a maioria goste. Se não gostar, sinto muito, porque eu adoro. Vamos lá. Se Zumbi, guerreiro guardião da Senzala Brasil, pedisse a coroação, e por direito o centro do quilombo que deixou por aqui, nossa bandeira era ordem, progresso e perdão. Queria continuar, mas não vou poder, galera. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Desculpa, gritei. Porque eu falo sem gritar, né? E é hipócrita. Enfim, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Beijos. Beijo, galera. Valeu. Valeu.